Bom dia, turma. Vamos chegando, estamos iniciando o nosso Penal em Movimento. Bom dia para você que está nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você do YouTube ou do podcast. Sejam bem-vindos. Larissa, bom dia. Fala, Charles, abração. Aline, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a segunda temporada não, né? A temporada para o 39º exame e também para você que vai fazer os concursos que se avizinham. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Do fundo do meu coração, agradeço a audiência de vocês. Esperar a galera chegar. Salve Eloy, salve Rida. Bom dia, Rosana. Ansiosa, Renata, já sai o resultado da segunda fase, tu vai ver, tá aprovado, se Deus quiser. Cristiane, Andréia, Igor, Felipe, Suelen, Camila, Cabeça, o Pedrão entrou aí, isso aí, o Pedro vai resolver questões ao final com vocês. Sejam bem-vindas, então hoje, a partir de hoje, pessoal, todos os dias a gente vai conversar com vocês aqui em algum dos momentos, tá? Via de regra vai ser sempre nesse horário, mas eventualmente eu posso, por algum deslocamento que eu faça na minha atividade ou alguma outra... Deixa eu só ajustar melhor aqui essa tomadora aqui. Em algum outro momento que a gente entrar aí, eu vou avisando vocês. E como é que vai ser essa temporada, Mauro? Funcionará assim. Eu falo com vocês em torno de 40 minutos sobre determinado tema. Esse tema ele é previamente apresentado para vocês, para que vocês possam dar uma estudada, dar uma analisada. Tá baixo o volume, tenta levantar o teu aí, então, Cláudio. Eu estou aqui, inclusive, com o microfone direcional, então acho que, pessoal, fora o Cláudio, mais alguém para reclamar do som aí, pessoal, para eu ajustar? Para mim o som tá legal. Preciso do retorno de você. Sempre que alguém faz alguma... Oi, Isa, quanto tempo? Tudo bem? Carol. Me dê o retorno do som aí, por favor. Está ótimo? Baixo não? Eu não tem por que baixo. Eu acho que era ele que deveria levantar lá. Beleza, então fala, Aldo. Saudade do amigo. Galera, vamos começar então. E outra coisa, antes que vocês me perguntem, vai ficar salvo? Todas as lives no Penal em Movimento, elas ficam até o meio-dia aqui no Instagram, tá? E depois eu subo elas pro Spotify, tá? Dentro do mais um episódio do Penal em Movimento, e depois ela sobe também lá pro meu canalzinho no YouTube, tá? Prof. Mauro. Depois eu vou fazer um stories aqui com os links para vocês. Sempre que eu colocar ali pelas 2 horas da tarde, eu faço stories dizendo qual é o link para quem quiser assistir direto no Spotify ou lá no nosso canal no YouTube, beleza? Bom, já fiz o aquecimento. Tá frio aqui em Santa Maria, gente, muito frio. Aí o Aldo na estrada escutando. Valeu, Aldo! Sucesso pro amigo. Gosto muito de ti, tu sabe disso. Galera, vamos lá. Tirei já o casaco. Vamos dar início, então, à nossa fala. A partir de agora eu vou hoje tratar sobre o início do inquérito policial, formas de investigação focando no Ministério Público e características do inquérito, alguma característica importante. Esses 3 pontos vão ser abordados nesta live. Depois o Pedro vai entrar com vocês para fazer as questões relacionadas a essas questões. Fala, Kogo, agora não tem desculpa, hein, polícia? Agora eu quero esse uniforme aqui na auditoria, hein? Ficou bonito? Parabéns. Bom, seguimos então aqui, pessoal. Vamos lá. O que eu devo saber sobre inquérito para a primeira fase da OAB e também para o concurso público? Notadamente aqueles que gostam, que estudam para concurso da área policial e área tribunais. A primeira coisa é trabalhar o conceito do inquérito. Nesse conceito, nós extraímos muitas, mas muitas informações, especialmente informação relacionada a eventuais nulidades no inquérito e quem pode ter acesso ao inquérito. São 2 pontos muito importantes, muito cobrados, quer seja em OAB, quer seja em concurso público. Bom, eu
posso conceituar para vocês o inquérito? Fiquem tranquilos que eu vou conceituar esse inquérito e depois eu vou dissecar esse conceito. Eu sugiro a você que você tenha um caderninho, um manual caseiro para ir anotando as coisas importantes que eu falo durante a live. Aí você se organiza sempre no outro dia e pode ter certeza, eu vou ir numa sequência das lives que ao chegar ao fim e ao cabo, que eu digo, ó, já está dado o conteúdo para vocês, com esse conteúdo tu passa no teu concurso, tu passa na tua B. Acredita em mim, tá? Óbvio, na minha disciplina, né? Vamos lá. Qual é o conceito de inquérito, então? A gente conceitua, a doutrina tradicional conceitua assim, como um procedimento administrativo, preparatório, inquisitivo e sigiloso, presidido pelo delegado de polícia ou autoridade policial, cuja finalidade é fornecer elementos de autoria e de materialidade para uma eventual propositura de ação penal. Vou repetir. Um procedimento administrativo, preparatório, inquisitivo e sigiloso, que tem presidido pela autoridade policial, que tem por finalidade buscar elementos de autoria e de materialidade a fim de que uma ação penal venha a ser proposta. Beleza? Beleza. Agora vamos dissecar. Vamos entender cada aspecto desse conceito. Eu inicio o conceito dizendo que ele é um procedimento administrativo. Sendo um procedimento administrativo, significa não é processo. É um procedimento administrativo, logo é diferente de processo. E qual é a consequência que eu tenho? Qual é a consequência que se apresenta por conta de ser um inquérito um procedimento? Pessoal, ser um inquérito um procedimento significa, presta atenção, que eventual nulidade neste procedimento não irá anular a ação penal. Ele é instrumental, ele é informativo. Eventual nulidade no inquérito não irá, por si só, anular a ação penal. Exemplo, no inquérito, obtivemos uma prova por meio ilícito, por meio de uma tortura. No inquérito, obtivemos uma prova por meio ilícito, por meio de uma tortura. Esta prova ilícita, este elemento informativo ilícito, produzidos no Espera um pouquinho. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Me deem um. Alô, alô, alô. Está mudo? Eu acho que está voltando. Sem áudio. Voltou. Sem som ou voltou? Sabrina disse que voltou, o Cláudio disse que está sem som. Vamos lá, é só vocês. Voltou? Acho que voltou. Beleza. Bom, olha só, pessoal. O que eu estou dizendo para vocês que eu quero que vocês anotem aí? Que a natureza jurídica do inquérito é de procedimento administrativo. E por conta disso, uma nulidade no inquérito não irá levar a uma nulidade no processo. Um elemento informativo produzido no processo, um elemento informativo produzido no processo por meio de uma tortura, não vai levar por si só a uma anulação da ação penal. O que vai fazer o juiz lá? Vai determinar que aquele elemento informativo seja desentranhado, mas irá mantê-lo, tá? O processo, e ainda poderá sim condenar o cidadão. Isso é importante. E esta situação ocorre
por conta de que a natureza jurídica do inquérito policial é de procedimento administrativo e não é processo. Isso é importante. É procedimento administrativo e não é processo, beleza? E a pedir aí, pessoal, se vocês puderem dar coraçãozinho pro Instagram, entender que a nossa live é relevante e encaminhar para mais pessoas, ou puder colocar um aviãozinho ali para mandar para aquela turma lá que vocês têm na faculdade, aquela turma que vocês têm no cursinho, aqueles amigos de vocês lá, pra gente tentar maximizar aqui o número de pessoas que nos assistem, pra gente levar esse conteúdo gratuito para maior número de pessoas e ajudar, consequentemente, maior número de pessoas, beleza? Ficaria muito feliz se isso acontecesse. Seguindo então, galera, eu disse que, olha como a gente está dissecando o conceito, aprofundando o conceito, tá? Verticalizando o conceito. Eu disse para vocês que o conceito do inquérito um procedimento administrativo, preparatório, inquisitivo, sigiloso, presidido pelo delegado, cuja finalidade é buscar elementos de autoria e materialidade para uma futura ação penal. Então já vimos que procedimento administrativo. Preparatório, por quê? Porque o inquérito não tem um fim em si mesmo. O inquérito simplesmente ele visa uma futura ação penal. Por isso que nós falamos que ele é preparatório. Ele é inquisitivo. E aqui agora fazer um recorte, tu larga a porcaria do celular e presta atenção que isso aqui é importante. O inquérito é inquisitivo. E por conta desta característica, nós não temos no inquérito o contraditório. Nós não temos no inquérito o contraditório. Como assim, Mauro? Não há no inquérito policial o contraditório. No inquérito policial, nós temos a natureza inquisitiva. O delegado investiga um fato. Oi, Carol. Ele investiga um fato. Agora, esse contraditório, que é um direito fundamental, pois está esculpido, está previsto na Constituição, ele é diferido. Ele fica postergado. Pensem assim, ele fica guardadinho para que vocês, advogados, possam usar lá na ação penal. Enquanto você está lá na presença da autoridade policial, visando, tá? Você está na frente da autoridade policial, visando uma assistência, tá, ao seu constituído lá, durante o interrogatório do delegado, você não pode, ao ouvir uma testemunha do fato, contraditá-la, porque lá não lhe é dado o contraditório. O que você vai fazer? Você vai segurar esta informação para quando esta testemunha for ouvida na presença do juiz e você, advogado, está lá, a acusação está lá, você bate na mesa e diz: excelência, questão de ordem, quero contraditar esta testemunha. Perceba que aquela contradita que você queria ter usado lá no inquérito ficou postergado. Ficou guardadinho, ficou diferido para você utilizar onde? Para você utilizar agora na ação penal, beleza? Muito cuidado com isso. Então, procedimento administrativo, preparatório, inquisitivo e sigiloso. Agora, outra informação importante. Ele é sigiloso por quê? Porque a natureza da própria investigação, e o artigo, salvo engano, número 20 do Código de Processo Penal diz: o sigilo o inquérito é sigiloso, é da natureza da investigação o sigilo. Agora, presta atenção, este sigilo, ele é relativo. Por que ele é relativo, Mauro? Porque ele não se aplica a todo mundo, ele não é absoluto. Ele não se aplica, por exemplo, ao juiz, ele não se aplica, por exemplo, ao MP, e ele não se aplica ao advogado, isso que cai em prova. Presta atenção aqui para quem é nosso aluno do CEIS, que sabe muito bem que o professor Fetter, o grande Fetter, ensina a vocês que nem mesmo procuração é necessária para você ter acesso aos autos de um inquérito.
Mauro, eu preciso de procuração para ter acesso aos autos do inquérito. A regra do artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil é: não, você não precisa da procuração. Mas, Mauro, eu não preciso da procuração? Não precisa. Salvo se o juiz decretou segredo de justiça. Ainda assim, vocês, advogados, terão acesso aos autos do inquérito. Mas, se for inquérito cujo segredo de justiça foi decretado pelo juiz, aí os senhores precisarão da procuração. Isso é muito importante. Então, veja. Procedimento administrativo, preparatório, inquisitivo e sigiloso. O sigilo, ele é relativo. E outra coisa, você tem duas formas de fundamentar o pedido ao delegado para você ter acesso aos autos. O primeiro fundamento é um fundamento legal. Porque você, advogado, futuro advogado, tem o seu estatuto. E o seu estatuto define que advogado tem acesso aos autos do inquérito mesmo sem procuração, salvo se neste inquérito for decretado segredo de justiça, e aí você estaria precisando sim de uma procuração, mas ainda assim teria acesso aos autos. Agora veja, existe um fundamento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal por meio da súmula vinculante de número 14, que diz assim, que é direito da defesa ter acesso a tudo que já está documentado nos autos de um procedimento investigativo. Veja, o que você deve observar aqui? Duas coisas importantes que vão separar vocês dos outros. Presta atenção. Primeiro, você não vai ter acesso à investigação. Você vai ter acesso, seja com fundamento no estatuto, seja com fundamento na súmula. Você terá acesso àquilo que já está fundamentado nos autos do inquérito. Como assim, Mauro, aquilo que já está fundamentado nos autos do inquérito? Observem, às vezes a investigação tem em apartado uma interceptação telefônica. Você se habilita como advogado. Será que o delegado dará a você acesso aos documentos oriundos da interceptação que estão correndo em autos apartados? Não dará de jeito nenhum, é lógico. Quando que eu terei acesso, então, Mauro, nesses dados da interceptação, quando o delegado juntar aqueles autos apartados no caderno investigatório? Aí você terá acesso aos autos do inquérito. Beleza? Então, não tem acesso à investigação. Você terá acesso àquilo que já está documentado no caderno investigatório. Ele não vai dizer, amanhã nós vamos cumprir uma ordem de busca e apreensão na casa do seu cliente. Não. Mas ele cumpre a busca e apreensão, documenta toda esta diligência e junta no inquérito. Aí você tem acesso. Beleza? Perfeito. Agora, separando mesmo vocês dos outros. Mas separando mesmo vocês dos outros. Quais são, anota isso por favor. Quais são os remédios jurídicos? Qual é a providência judicial que você deverá adotar em cada uma destas situações? Imagine a primeira situação. Você pediu, na qualidade de advogado, pediu acesso aos autos X e a sua petição trouxe por fundamento o que está previsto na lei. E o que fez o delegado? Indeferiu. Qual a medida judicial cabível que você, advogado, pode tomar contra esta decisão do delegado? Lembro que nesta situação A, você fundamentou o seu pedido no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, mais precisamente no artigo 7º, inciso 14.
e o delegado disse: não, doutor, eu não lhe dou acesso. Nesse caso, a providência judicial que você deverá tomar é impetrar contra este delegado de polícia um mandado de segurança. Lembrem que a Constituição diz assim: conceder-se-á mandado de segurança contra uma ilegalidade ou um abuso de poder, não amparado por habeas corpus e não amparado por habeas data. É o caso. Não é habeas corpus, que não tem a ver com direito de ir e vir. Não é habeas datas, porque não é uma informação de você, mas é um direito líquido e certo que o advogado tem amparado no seu estatuto. Então você vai entrar no juiz da comarca contra esse delegado. Não é recurso nominado, não. É mandado de segurança, Sabrina. Tá? Com um mandado de segurança. Beleza? Porque a sua fundamentação no pedido foi acesso aos autos com fundamento no estatuto. Agora, Sabrina, imagina o seguinte: que o seu pedido para o delegado seja: desejo acesso aos autos do inquérito X com fundamento na súmula vinculante número 14. E, por favor, não digam súmula vinculante do STF de número 14. Porque falar isso é a mesma coisa que falar entrar para dentro, subir para cima, sair para fora. É um pleonasmo. Se é uma súmula vinculante, ela é do Supremo Tribunal Federal. Então imagina que você fundamentou na súmula e o delegado indeferiu. Aí não é mandado de segurança a medida judicial cabível. A medida judicial cabível, tecnicamente falando, seria uma reclamação diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Mauro, tu está dizendo que é uma reclamação, que eu saio aqui da minha cidadezinha e vou lá para o Supremo Tribunal Federal na capital da República? Exatamente. E qual é o fundamento para isso? Artigo 102 da Constituição, que em algum dos seus parágrafos vai dizer assim: compete ao Supremo Tribunal Federal julgar as reclamações para manter a soberania dos seus julgados. E observem que nesse caso concreto, o Supremo falou: você vai ter acesso aos autos. Você terá acesso aos autos. E vem um delegado aqui e diz: não, não tem acesso. Vai ter acesso sim. O Supremo vai oficiar ao delegado e dizer: delegado, não entendi. Me explica por que você não deu acesso aos autos. Está descumprindo uma determinação minha do Supremo? Então veja. Cabe mandado de segurança contra a decisão. Contra a decisão. Não entendi, Manuel. Tá lá nos parágrafos do 102. Eu não estou lendo aqui, eu não consigo te dizer qual exatamente o parágrafo. Mas aí o aluno esforçado, ele vai lá e olha e anota. Tá? Veja. Não entendi a situação que o Manuel Papito mandou ali. Mas enfim, vida que segue. Olha só. Deixa eu me concentrar de novo. O que eu tava? Vamos lá, fazer o resumo. Se eu peço com fundamento no artigo 7º do Estatuto, mandado de segurança ao juiz da causa, ao juiz da comarca, e o coator é o delegado de polícia. Agora, se eu fundamento na súmula vinculante e o delegado descumpre, eu vou procurar lá no 102 o fundamento ali que diz julgar reclamação, acho que é o inciso 2, alguma coisa, tá? E você vai pedir ao nosso STF. É isso mesmo, Mauro, ao STF, perfeito, ao Supremo Tribunal Federal, e ele irá julgar, tá? Para uma prova de primeira fase, não vai cair o parágrafo, Papito, fica tranquilo, tá? Numa prova de primeira fase, você vai dizer mandado de segurança quando eu fundamentar na lei, reclamação quando eu fundamentar na súmula, beleza? E essa aula tem esse objetivo e é o que cai aí também para tribunais e carreiras policiais aqui da nossa mentoria, beleza? Valeu, Machado. Seguimos. Bom, então veja como nós já dissecamos o conceito. Eu estou aqui há 20 minutos falando sobre o conceito. Não é falando sobre o conceito, é verticalizando o conceito. Isso faz a diferença.
É um procedimento administrativo porque não anula a ação penal. Ele é preparatório porque prepara uma futura ação penal. Ele é inquisitivo, pois não há contraditório e não há ampla defesa. E ele é sigiloso, e este sigilo é relativo. E aqui você deve saber as questões de como buscar acesso na qualidade de advogado. Estatuto e súmula vinculante. Beleza? Beleza. E ele tem por objetivo buscar autoria e materialidade para quê? Para que a segunda fase da persecução penal ocorra. Qual é a segunda fase, Mauro? A chamada ação penal propriamente dita, que nós vamos estudar lá na quarta-feira. Beleza? Beleza. Outro ponto agora da aula, se fosse uma aula no quadro, eu iria escrever outras formas de investigação. Primeiro, nós devemos saber, pessoal, que não é apenas o delegado que investiga por meio de inquérito policial. Nós temos outras formas de investigação, como, por exemplo, comissões parlamentares de inquérito, em que o legislativo investiga. Nós temos inquéritos fazendários da Fazenda Federal. Nós temos inquéritos policiais militares, que eu trabalho na Justiça Militar, que são inquéritos feitos não por delegados, mas por militares, por oficiais das Forças Armadas. Nós temos investigação pelo Ministério Público, e é aqui está a questão da prova. Primeiro, pessoal, é possível o Ministério Público investigar? Resposta: sim, é possível o Ministério... Bom dia, Fátima. É possível o Ministério Público investigar. E ele investiga por sua própria autoridade. Presta atenção. O Ministério Público investiga por sua própria autoridade. Isso ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, é possível que o Ministério Público requisite a instauração de um inquérito. Obrigado, Bruno. Requisite a instauração de um inquérito ou investigue por sua própria autoridade. O promotor hoje pode, ao perceber um crime, ele faz um ofício para o delegado, dizendo: delegado, solicito a investigação deste fato. É uma das formas do artigo 5º, inciso 2 do CPP de início do inquérito. A gente vai trabalhar hoje ou amanhã isso. Beleza? Agora, segundo o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público pode investigar por sua própria autoridade. CPI, eu falei, foi a primeira, Jair. Eu falei CPI pelo Poder Legislativo. Eu falei CPI, tá? Mas é um exemplo sim, obrigado. Então veja, hoje o Ministério Público investiga sozinho. Mas observa, anota isso por favor. Ele não investiga por meio de inquérito policial. Ele não investiga por meio de inquérito policial. Ele investiga por meio de um PIC. Procedimento Investigatório Criminal. PIC. As iniciais de P de procedimento, I de investigatório e C de criminal. Enquanto um delegado é titular de um inquérito, o promotor é titular de um PIC. Procedimento Investigatório Criminal. Mas todas as regras que eu falei para os senhores aqui, se aplica para acessar ao PIC. Como assim, Mauro? Você, advogado, foi contratado ou está sendo contratado por mim, Mauro, e eu digo: olha, o Ministério Público está me investigando por um PIC. O senhor advogado vai ir até o cartório do Ministério Público, se apresentar, eu sou advogado, OAB número tal, e desejo ter acesso aos autos deste inquérito. Deste procedimento investigatório criminal. E os fundamentos? O mesmo. Artigo 7º, inciso 14 do Estatuto, ou a súmula vinculante 102. Você tem acesso ao PIC também. Para verticalizar um pouquinho mais o nosso estudo, você sabe
qual foi a teoria utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para autorizar que o Ministério Público investigasse? Se não sabe, anota. A chamada teoria dos poderes implícitos. O que diz a teoria dos poderes implícitos, Mauro? Que quando a Constituição lhe dá uma obrigação, ela lhe dá meios para esta obrigação. E qual é a obrigação do parquê? Qual é a obrigação do MP? Artigo 129 da Constituição. Ele é o titular da ação penal. Ora, se ele é o titular da ação penal, ele tem que ter meios de chegar até esta ação penal. Ele não precisa integral e necessariamente ficar observando o Ministério Público, o delegado, esperando, não. Ele mesmo vai investigar. A fim de verticalizar ainda mais o nosso estudo naquela profundidade que separa vocês dos outros, eu vou trazer algumas informações a partir de agora, que são diretrizes que foram apontadas pelo Supremo, que são de observância obrigatória pelos membros do Ministério Público Brasileiro. O Supremo disse assim, mais ou menos assim, para vocês não esquecerem este caos, tá? Ele disse assim, promotor, vocês podem investigar. E o fundamento está lá no 109, em face da teoria dos poderes implícitos. Mas, promotor, larga o celular e presta atenção no que eu vou lhe falar, disse o Supremo. A sua investigação deve, número 1, respeitar os direitos humanos. Não precisava nem ter dito, Supremo. Número 2, respeitar as prerrogativas dos advogados. Também não precisava dizer, Supremo, mas disse. E disse bem, tá? Terceiro, esta investigação deve ser feita por membros e não por servidores. Não deleguem aos servidores para fazer a investigação. Não, não, não. Vocês querem investigar? Então estará no contra-cheque de vossas excelências. O promotor deverá titularizar essa investigação com auxílio, por óbvio, dos seus serviços auxiliares. Desculpa a redundância, mas é para não esquecer. Quarta situação. Deverá haver controle no arquivamento. Como assim? Não é o promotor determina a investigação e lá no meio ele diz, ah, não quero mais, bota na gaveta, queima isso aí. Não, 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 não. Se você, promotor, instaurou uma investigação contra o Mauro e deseja arquivar esta investigação, você deverá fazer respeitando as regras do jogo, encaminhando a um órgão superior do Ministério Público ou até mesmo pedindo a um juiz que determine o arquivamento. Você deve fundamentar o porquê nós vamos arquivar este feito. Isso é muito importante, galera. Beleza? Mas é importante demais, tá? Então é possível a investigação pelo Ministério Público. Nesses 7 minutos que eu tenho, eu quero trabalhar contigo as formas de início de inquérito, que é importante também. Agora, quem está com VAD, eu queria que abrisse no artigo 5º do CPP. O que diz o artigo 5º do CPP? Ele traz para nós... Fala, Alain, abraço. Ele traz para nós as formas como o inquérito pode ser iniciado. E... para saber a forma como eu posso iniciar um inquérito policial contra alguém, eu tenho que, primeiramente, saber o crime que este alguém, em tese, praticou é de ação penal pública incondicionada, de ação penal pública condicionada à representação, ou ele é de ação penal privada. Porque a depender de qual tipo de ação pública, condicionada, incondicionada ou privada, será futuramente o crime julgado, é que vai determinar como o delegado poderá iniciar ou não o inquérito. Vamos pelas exceções. Você deve saber que se o crime for de ação penal privada, por exemplo, 138, 139 e 140, calúnia, difamação e injúria. Nesses 3
exemplos que eu dei, que são crimes de ação penal privada, o delegado só poderá instaurar um inquérito se eu, Mauro, que fui vítima, por exemplo, da calúnia, requerer a ele a instauração. Mas Mauro, ele... Não, Keila, calma, não estou falando em queixa-crime, eu estou falando de início de inquérito recém. Queixa-crime nós vamos falar lá na quinta-feira. Nesse caso, então, eu observo, eu, delegado Mauro, observo um crime de calúnia. Eu não posso fazer nada se o caluniado não vier a mim requerer a abertura de um inquérito. Artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Agora, se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, por exemplo, lesão corporal leve ou culposa praticada em face de um homem, porque se for em face de uma mulher, a súmula 542 diz que é de ação penal pública incondicionada. Mas se eu, Mauro, causo uma lesão corporal em um outro homem, e um delegado presencia uma lesão leve ou uma culposa, ele pode instaurar inquérito? Não pode. Porque esse crime de lesão corporal leve ou culposa é de ação penal pública condicionada à representação. E por conta disso, só é possível a instauração do inquérito policial se houver a representação desta vítima. Então, a ação penal privada necessita do requerimento do ofendido. Ação penal pública condicionada à representação necessita da representação do ofendido. Artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Então, artigo 5º, parágrafo 4º e parágrafo 5º já conversamos. Mauro, e se não for crime de ação penal pública condicionada ou privada? Nesse caso, o crime será de ação penal pública incondicionada. E aí eu tenho 5 formas de instaurar o inquérito. Quais são essas formas, Mauro? Primeiro, de ofício pelo delegado. O delegado viu um homicídio que ocorreu na área de circunscrição dele, ele baixa uma portaria, determina a instauração. Por requerimento da vítima, por meio de um BO, por exemplo. Eu sou vítima de roubo, chego lá pro delegado, fui vítima de um roubo lá no calçadão da minha cidade. O delegado deveria instaurar o inquérito. Cuidado, caiu no último exame. Se eu chego e narro um roubo e o delegado diz, não vou instaurar o inquérito, o que eu posso fazer? Artigo 5º, parágrafo, salvo engano, 2º, que vai dizer assim, que no caso de você, num crime de ação penal pública, requerer a instauração por meio de um BO, por exemplo, ao delegado, e ele não instaurar o inquérito, a única possibilidade que se abre para a vítima desse crime é um recurso inominado para o chefe desse delegado. Ô, chefe do delegado, o delegado não quis abrir inquérito, se vira. É um recurso inominado, por quê? Porque não temos um nome para esse recurso, beleza? Terceira forma de instaurar inquérito, por requisição. Requisição aqui tem sinônimo de ordem, tá? Por uma requisição de um promotor ou de um juiz. Quarta forma de instaurar inquérito, por meio de uma delatio criminis ou notícia criminis. Alguém vai lá e diz, o crime aconteceu, ou diz, o crime aconteceu e o Mauro é o seu autor. Aqui tem que ter um cuidado. Se esta delatio criminis ou essa notícia criminis for anônima, o delegado não pode de pronto instaurar o inquérito. O que ele tem que fazer, Maurão? Ele tem que instaurar uma investigação prévia para saber da viabilidade ou não desta denúncia, beleza? Aí ele tem que baixar uma portaria de pronto? Não pode. Ele vai primeiro analisar, determinar que os seus agentes procedam a uma investigação prévia para ver se realmente isso é ou não é viável, aquela denúncia anônima. Quinta e última situação em que o inquérito policial é iniciado. Qual a diferença entre notícia, crimes e BO? Não, os dois são boletins de ocorrência, mas a notícia crime você faz quando você não foi vítima de um crime. O BO, que eu chamo de BO, é porque é um boletim de ocorrência em que você narra que foi vítima de um crime. Mas notícia crimes é você narrar um fato que você não foi
vítima de um crime. Isso se dá por um BO também. Mas você pode fazer um BO requerendo a abertura de um crime. BO é o gênero, tá? Porque sempre que a gente chega na polícia, instaura-se um boletim de ocorrência. Seja, Ju, quando você narra um fato que você foi vítima requerendo a abertura de um inquérito, seja quando você narra um fato que eu, Mauro, pratiquei ou que você nem sabe quem praticou. Ambos geram um boletim de ocorrência que poderá ser notícia, crimes ou requerimento. Explica aí, Ju. Explica, não me responde se tu entendeu, tá? E a última forma, Mauro, de instaurar inquérito para a gente ir para as questões. Te prepara aí, Pedro, para entrar, por favor. Então, notícia crimes pode ser feita por advogado. Notícia crimes pode ser feita por advogado, pode ser feita até pelo meu filho de 5 anos. Tá, Ju? Notícia crimes pode ser feita por qualquer um. Tá? Qualquer pessoa chega lá e dá notícia de um crime que cabe ação penal pública. Dá uma lida depois, Ju, no artigo 5º, inciso 4 ou 5º ali, tá? Acho que é o inciso 4. Do CPP, artigo 5º, inciso 4 do CPP, você vai achar que vai dizer assim, quando o crime couber ação penal pública, qualquer um do povo pode noticiar o crime, beleza? E por último, então, já autorizando o Pedrão aqui, por último, a chamada cognição coercitiva, quando o inquérito policial é instaurado por força de uma... Deixa eu autorizar. Deixa eu parar aqui. Pela mentoria, cabeça. Olha só, quando a gente fala, então, em inquérito policial instaurado, filho, era pela mentoria, lembra? Ah, tá, depois eu entro. Vai lá, então. Isso. Então, a quinta forma é por meio de um inquérito policial, quando o delegado fica sabendo que alguém foi preso, ele instaura o inquérito. Então, veja, 5 formas. 5 formas de instaurar o inquérito, tá? 5 formas de instaurar o inquérito. Primeiro, de ofício, notícia, um requerimento por meio de um BO. Quarta situação, barulho aí, Pedro. Quarta situação, quando for notícia de qualquer um do povo que não pode ser hedionda, pode ser anônima, requisição de qualquer um do povo ou pela cognição coercitiva. Beleza, galera? Agora o Pedrão vai realizar algumas questões para nós ali de maneira bem objetiva, certo ou errado? Ou Pedro, ABC, certo ou errado, Sim. né? Certo e errado, porque é mais fácil deles responderem as questões aqui. Pessoal, beleza, separei... deixa só eu terminar aqui, então. Olha, como é que é a nossa live, pessoal? Para quem está nos assistindo aí no YouTube, no podcast, ou aqui quem está ao vivo, nós temos 82 pessoas aqui, Pedro, conosco. É o método CIS, que eu digo para vocês o que vai ser trabalhado, vocês dão uma estudada, eu dou uma aula expositiva de 40 minutos pedalando aqui, e agora o Pedrão vem e finaliza com algumas questões para que a gente possa consolidar esse entendimento. Esta fase agora que abrimos na nossa live é muito importante. Fiquem conosco aí, a palavra está contigo, Pedro. Pessoal, é muito importante vocês seguirem justamente esse método, porque foi o que me aprovou tanto na OAB como em 5 concursos de carreiras policiais. É justamente o que o CEISC trabalha no curso tanto da OAB quanto para concursos e é o que vai trazer para vocês o sucesso aí pela frente. Então, pessoal, eu separei 3 questões apenas, tá? Para a gente conseguir realmente trabalhar com qualidade o conteúdo que foi visto na live agora durante o Mauro. São questões de certo ou errado. Eu leio aqui e vocês respondem nos comentários, perfeito? Primeira questão, pessoal. No inquérito policial, a autoridade policial tem discricionariedade para aplicar as diligências que entender necessárias ao caso concreto, não se vinculando ao pedido das partes, salvo ao Ministério Público e ao juiz. Certo ou errado? Vou repetir a pergunta. No inquérito policial, a autoridade policial tem discricionariedade para aplicar as diligências que entender necessárias ao caso concreto, não se vinculando aos pedidos das partes, salvo ao Ministério Público e o juiz. Certo ou errado, pessoal? Pessoal, certo. Por que está certo? Porque aqui nós temos 2 artigos muito importantes do CPP. O artigo 14, que diz que o ofendido e o representante legal, eles poderão requisitar qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade
competente, que seria a autoridade policial, e também aqui nós temos o artigo 13, inciso 2, que diz que incumbirá a autoridade policial realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Então eu quero que vocês gravem bem a importância da diferenciação entre essas duas situações. Quando for requisitado pelo juiz ou Ministério Público, não há de se falar em discricionariedade do delegado de polícia. Ele deve realizar as diligências. Agora, quando for uma diligência requisitada pelo ofendido, pelo seu representante legal, aí sim estaremos com o requisito da discricionariedade. Perfeito? Outra questão, pessoal. Vamos lá, questão número 2. Apesar do sigilo do inquérito policial, é assegurado o seu amplo acesso ao investigado e ao seu advogado, em qualquer circunstância, ainda que haja diligências em curso. Pessoal, foi trabalhada essa questão na live, certo ou errado? Apesar do sigilo do inquérito policial, é assegurado o seu amplo acesso ao investigado e ao seu advogado, em qualquer circunstância, ainda que haja diligências em curso. Certo ou errado, pessoal? O pessoal já começou a responder errado, errado. Pessoal, errado, por quê? Porque aqui nós temos aquele caso em que o advogado ele tem amplo acesso aos documentos de prova já documentados. Portanto, não há de se falar em acesso a diligências que ainda estão em curso. Tá? Lembrando que o prof. Mauro já explicou para vocês que para as diligências já concluídas, que já estão documentadas no processo, o advogado terá direito e poderá fundamentar tanto pela súmula vinculante 14, que daí vai reclamação ao STF, ou pelo estatuto da OAB, que é importante, principalmente pela prova da OAB, de vocês gravarem, que aí vai caber o mandado de segurança, perfeito? Pessoal, nossa última questão agora. Segundo o STJ, a participação de membro do Ministério Público na fase de investigação policial não acarreta nem seu impedimento, nem a suspeição para oferecimento da denúncia. Pessoal, eu trouxe agora uma questão sobre uma súmula muito importante, tá? É uma questão que eu vou querer que vocês anotem essa súmula e vão pesquisar depois. Repetindo a questão. Segundo o STJ, a participação do membro do Ministério Público na fase de investigação policial não acarreta nem o seu impedimento, nem a suspeição para o oferecimento da denúncia. Certo ou errado? Pessoal, certo é a súmula 234 do STJ, que diz que a participação do membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não vai acarretar o seu impedimento ou suspensão para oferecimento da denúncia. Perfeito? Então anotem, súmula 234, tá? Por hoje eram essas 3 questões. Para quem quiser e for estudar para carreiras policiais, aqui nesse perfil aqui da Stirmer Mentoria, que eu vou colocar uma caveirinha aqui, nós estamos com um sorteio de uma mentoria para a Polícia Civil, da nossa mentoria para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que vai ocorrer dia 5 agora. Então entrem aí no perfil, nos sigam também, porque as lives muitas vezes vai ser a partir desse perfil. Então corre lá, segue o indicativo do post do sorteio e você já vai estar concorrendo. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Amanhã eu vou trazer algumas questões a mais. Pedro, olha só, tu vai colocar essas questões, isso é importante, tá, pessoal, para dar certo o nosso planejamento. Tu vai colocar algumas questões lá nas questões, tu vai colocar no perfil, na bio. No Drive, isso, vou botar no Drive. Pessoal, se vocês quiserem já ter acesso antes às questões, tá? Deem uma olhada, entrem no @Stirmer Mentoria aqui, ó, tá? E entrem no link da bio lá e baixem as questões, tá legal? Porque eu acho que é importante. Amanhã hoje o inquérito, continuamos o inquérito amanhã com algumas questões. Quarta e quinta, ação penal com aula expositiva e questões. E na sexta-feira eu e o Pedrão vamos ficar aqui ao vivo desde o início para tirar dúvidas de vocês sobre inquérito e sobre ação penal. Então as nossas lives semanais vão ser assim. Segunda, terça, quarta e quinta, conteúdo com questões. E na sexta-feira, dúvidas sobre o conteúdo trabalhado durante a semana, beleza? Então Perfeito. Não esquece de avisar para os teus colegas lá
da tua sala de aula, lá da tua faculdade. Ah, Mauro, mas eu não tenho OAB ainda, está muito longe. Não, começa desde agora. E cria um caderno para as nossas lives. Essa live aqui vai te salvar, hein? E no futuro a gente vai até estender o conteúdo aí para constitucional e administrativo. Beleza? Perfeito. É isso, Cabeça? Quer falar alguma coisa? É isso. Pessoal, nos sigam no nosso perfil da Stirmer Mentoria, com certeza vai ajudar vocês. Outra questão, sigam à risca o cronograma do CEISC, tá? Porque ele foi importantíssimo em todas as minhas aprovações, tanto nas 5 aprovações para carreiras policiais, quanto na OAB. Então, assim, ó, vocês, estando aqui nas nossas lives, seguindo o cronograma do CEISC e, principalmente, fazendo muitas questões, a aprovação de vocês é só questão de tempo. Perfeito? Aguardo vocês amanhã. Hoje, de tardinha, já no nosso Linktree, já vamos estar disponibilizando para vocês o Drive com as questões de hoje e as questões Pedro, de amanhã, as de amanhã sem resposta, obviamente. Assim que tu colocar lá, tu faz uns storyzinhos ali marcando e me marca também para eu repostar. Perfeito. Tá? Faz sim. Beijão, Beleza. Cabeça. Tchau, tchau. Tá, tchau, tchau. Valeu. Galera, então é isso. Espero vocês aqui amanhã, 7h59, para a gente continuar o estudo de inquérito policial. Beijo grande. A partir da 1h eu tento subir esse material aqui lá para o YouTube. Tá legal? E também para o Spotify. Beijo grande. Tchau, tchau. Valeu.